comece bem o seu dia. Café mais palavra com Ítalo Corsini. Esses dias eu estava lendo um livro do pastor Silmar Coelho e eu me deparei com uma pergunta bastante interessante e eu quero compartilhar com você. A pergunta era a seguinte: o que um milionário tem em comum com um homem pobre sem recursos financeiros? É uma boa pergunta, não é mesmo? E para minha surpresa a resposta foi a seguinte: o sofrimento. É uma verdade. A verdade é que todos nós sofremos, todos nós experimentamos sofrimentos na nossa vida, independente da nossa raça, da nossa condição social, da nossa situação financeira, do país onde vivemos, ou até mesmo da origem do nosso nascimento. A verdade é que todos nós sofremos por alguma coisa. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. Agora, o sofrimento ele pode ser causado por muitas coisas. O sofrimento pode ser causado, por exemplo, por falsas esperanças, por falsas expectativas, ou até mesmo por esperanças tardias. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, que a esperança tardia enferma o coração. A esperança que não se cumpre, a esperança que se tarda, ela acaba gerando sofrimento íntimo, interior no coração. O sofrimento também ele pode ser causado por uma consequência de nossas próprias atitudes ou decisões. Talvez você tenha tomado alguma decisão no passado e por conta disso você está sofrendo no presente. O sofrimento ainda pode ser causado por outras pessoas, pela ingratidão, pela traição, pela decepção, pela maldade, pela violência, por aquilo que nos ocorreu no passado ou pelo simples fato de existirmos. A verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, experimentamos o sofrimento em alguma ou em algumas áreas da nossa vida. Agora, o desafio está em como lidar com este sofrimento. E a única resposta que me vem no coração, após meditar sobre esse tema, é perseverando. É seguir em frente. A única maneira de a gente lidar com o sofrimento é não parar, é continuar a caminhada sem desistir. Pois a diferença daquele que alcança alguma coisa e daquele que não alcança está justamente na perseverança. Parando para pensar que todos nós sofremos, todos nós temos este algo em comum. A diferença que um realiza os seus sonhos e o outro não consegue é justamente porque este primeiro não desistiu, ele continuou, ele soube lidar com o sofrimento da sua vida. Com certeza, você conhece a história de José do Egito. Muitos de nós queremos sonhar e alcançar as realizações dos sonhos de José, mas na verdade poucos conseguem. Por quê? Porque a gente não consegue muitas vezes imaginar o sofrimento que este jovem rapaz passou para poder alcançar a realização dos seus sonhos. No entanto, o que mais me fascina na vida de José foi a sua atitude de perseverança, foi a sua atitude de continuar acreditando, foi a sua atitude de não desistir mesmo diante de tantas decepções, de tantas traições, mesmo conhecendo a causa dos seus sofrimentos. Ele era um jovem, amado pelo seu pai, cheio de sonhos, cheio de expectativas, inocente, ingênuo, cheio de vida. Mas ele sofreu com a inveja, ele sofreu com a traição de seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Em seguida, depois de alcançar uma posição privilegiada na casa de Potifar, ele ainda sofreu com as falsas acusações da mulher de seu senhor e foi parar na prisão. Se não bastasse, sofreu ainda
muitos anos na prisão, por quê? Porque o seu amigo, aquele a quem ele ajudou a sair da prisão, se esqueceu dele. Na verdade, todo esse sofrimento durou anos. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa bem-sucedida, que conseguiu realizar os seus sonhos, mas a gente não consegue imaginar o sofrimento pela qual esta pessoa passou para alcançar este sonho, para realizar este sonho. Muitas vezes nós pensamos que a coisa acontece de repente. Muitas vezes nós falando de José, e nós falamos que José, ele estava na prisão numa noite, e no dia seguinte, de repente, ele foi chamado por Faraó e se tornou governador do Egito. Mas a coisa não é bem assim. Foram anos de sofrimento. Foram anos que ele teve que aprender a lidar com o seu próprio sofrimento. Sofrimento esse que não foi ele que causou. Outras pessoas causaram a ele. Histórias de sucesso como esta sempre nos trazem a esperança e ressuscitam os nossos sonhos. No entanto, entenda que nada disso acontece do dia para a noite. A verdade é que até o sonho se realizar, houve muita dor, houve muito sofrimento, muitas oportunidades tiveram e apareceram para que a pessoa venha desistir. Mas ele perseverou, ele soube lidar com o sofrimento, ele venceu o sofrimento e atingiu o propósito. Eu quero neste dia falar para você ter a mesma atitude diante do sofrimento, que você possa aprender a lidar com o sofrimento. Como eu vou fazer isso? Perseverando, não desistindo. Lembre-se que todos nós sofremos por alguma coisa, mas a vitória está reservada para aqueles que perseveram e que aqueles que aprendem a lidar com o sofrimento. Que Deus te abençoe. Até a próxima no Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia. Café Mais Palavra com Ítalo Corsini.